vezes, hoje eu vou lembrá-lo daquela palavra que eu usei o pregador: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Ele começou a lutar o primeiro round. No segundo, o Espírito Santo falou: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. No terceiro round, o Espírito Santo falando e ele combatendo. No quarto round, ele não suportou, ele vira as costas do seu oponente, corre para o vestuário do ginásio. Seus empresários chegam lá e disseram: você está louco, que loucura. Ele estava de joelhos chorando e dizendo: hoje no ringue eu me rendi àquele que foi meu inimigo por todo esse tempo, Jesus Cristo, e o recebi como Senhor e Salvador da minha alma. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Armanai derrame cantarábia. A palavra, a força da palavra. Santo Agostinho, da mesma forma, quando diz: eu vou fugir, e a Bíblia diz no Salmo 139, versículo 7: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Jonas, quando foi buscado lá em Galileia para fazer uma obra grande para Deus, mesmo Deus sabendo que ele estava vivendo uma crise de identidade, mas às vezes Deus esconde, fecha o leque da sua sabedoria para ficar curioso acerca de nós. Eu quero ver como o pai, quando está vendo, eu estava vendo onde o filho do pastor começando a querer engatinhar, e os pais olhando a irmã Maria, olhando. Assim é Deus, ele esconde às vezes, fecha o leque. Eu quero ficar curioso para ver até onde esse Tennyson vai, eu quero ficar curioso para ver até onde aquela moça vai, eu quero ficar curioso para ver o que é que vai acontecer. E quando você faz algo e glorifica a Deus, eu creio que ele anda com a perna sola no céu. É de verdade. A palavra dele está ali te alicerçando. Deus chama o Jonas. O pior inimigo de Nínive era o Jonas. Não era o Papa, não era o comunismo, o missionário. Eu vou pregar para Ninivita. Lá mataram meus pais aqui. Naquele tempo não era guilhotina só, eles matavam, tiravam o corpo das pessoas vivas. O rei Nirari III, cuja religião daquele monarca era o monoteísmo, mandava matar e tirar o corpo das pessoas. Mataram os pais de Jonas. Eu vou pregar para aquela gente? Eu vou comprar passagem. Deus vai pregar a mensagem que eu digo: eu não vou. Desce a Jope, compra uma passagem, entra no navio que velejava pelo Mediterrâneo, indo a 4.000 quilômetros de distância, a direção apontada por Deus. Eu vou para Tarsis, atual Espanha. Eu vou para cá. Ele estava vivendo uma crise? Claro, mas Deus vai pregar a minha palavra em Nínive. Quando ele estava lá no porão do navio dormindo, ele começa a trazer problemas, porque o desobediente à palavra, ele traz problemas para todos aqueles que estão ao seu redor. Eles começaram a julgar as fazendas fora, a riqueza, o mantimento, a comida. Mas o que é isso? Buscaram os seus deuses, nada deuses deles responderam para eles. Olha, mas o que é que está acontecendo? De repente, o Jonas dormindo lá embaixo. Olha como ele estava vivendo uma crise de identidade, que eles chegaram a perguntar: quem é você? De onde você vem? De que povo és tu? Para onde você vai? Ah, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. O desobediente à palavra, às vezes ele se torna um suicida. Pode me julgar na água, aí eu morro, está resolvido o problema. Mas o problema de Deus não vai estar resolvido. Vai pregar a minha palavra. Pode me julgar na água, que o problema de vocês está resolvido. Mas e o problema da nação? E a resolução dos 120 mil homens de Nínive? Pode me julgar na água. Quando joga ele na água, acalma a tempestade. Mas Deus lá vem pilotando um grande peixe do mar. Vem de lá pilotando. Engole ele. 3 dias ele agora no ventre do peixe. Vai pregar a minha palavra em Nínive. O peixe queria morder. Deus, olha, não morde nele não. Ele vai ter que pregar lá. Você está achando que ele veio só para ser pintor, construtor aqui nos Estados Unidos? Ele veio para ser pastor, veio para ser missionário. Você acha que veio só para limpar chão, para arrumar um schedule vantajoso? Não, Deus te trouxe para ouvir o grito de socorro da América. Almas que precisam ser arrebatadas do fogo, no poder da palavra. Você vai ajudar a arrebatar essas almas do fogo. Aleluia. Ele traz problemas para o peixe. O peixe agora começa a sentir algumas convulsões.
Aquele homem, talvez uns 80 ou 90 quilos dentro do seu estômago, e não podia, a comida não fazia efeito, é um camarada vivo. E o peixe, agora Deus não morde o peixe. Eu preciso de a farmácia, Deus deixa comigo. Olha, eu preciso tomar uma injeção, eu estou com febre, gripe, tudo veio trazendo problema para o peixe. Mas Deus estava no encalço dele. Vai pregar a minha palavra em Nínive. Armanai derrame cantará mandar achai. É a marca da palavra, meu irmão. Não tem jeito de você fugir. 3 dias ele ora lá do ventre do inferno, lá dentro das algas do mar. Deus manda o peixe vomitá-lo na praia. Agora vai, ele sai todo lambuzado com aquela gosma do peixe, do ventre do peixe. Vai pregar a minha palavra. Ele entra em Nínive, mas entra arrebentando, só pregando maldição. Deus vai acabar com vocês, Deus vai acabar com vocês, Deus vai acabar com vocês, Deus vai acabar com vocês. Vocês mataram meus pais, Deus vai acabar com vocês. Quer dizer, é aquele que só profetiza, é aquele tipo de cristão que só se alegra com a sua derrota. Eu não falei? O carro dele bateu, aleluia, glória a Deus. Eu não falei? Ele foi mandado, a imigração mandou de volta, glória a Deus. Mas graças a Deus que aqui tem um povo lavado, redimido no sangue do Cordeiro, se alegra com a vitória do outro, aleluia. Começou a pregar, mas a pregação chegou, porque quando se prega a palavra, ela chega rápido ao ouvido de alguém. Igual se você ficar só naquela chavecada, dar um sorriso para o seu irmão, isso é muito bom. Chegou pregando, chegou lá no palácio, o rei falou: é Deus falando conosco. Eu vou baixar um decreto, vou sancionar uma lei e nós vamos jejuar. Manda fechar o parque municipal. Macaco não vai comer banana nem pipoca, vai jejuar. Quem tem suas galinhas, prenda as suas galinhas do galinheiro. Não vamos dar de comida às galinhas, aleluia. Escolas, fecham as escolas. Aqueles que entregam leite, os currais, fecham os currais. Vacas que têm bezerros recém-nascidos, prenda os bezerros. Hipopótamo, zebra, girafa, cavalo, jumento, todos esses animais vão jejuar, porque quem sabe se Deus se voltará para nós e terá misericórdia de nós, aleluia. Primeiro dia de jejum, as crianças daquelas mulheres que tinham dado à luz na maternidade começaram a chorar, e os peitos das mulheres inchados, mas era ordem: crianças vão jejuar. O clamor daqueles recém-nascidos era uma oração que subia, e Deus andava lá no céu, de um lado para o outro, mexia com Deus. O jumento relinchava, era uma oração. As galinhas acordaram de manhã, cacarejando, querendo a ração, mas o seu dono não lhe deu. Elas cacarejavam, o galo cantava, era uma oração que chegava. O macaco pulava, ninguém lhe dava nada. O parque municipal fechado, ali animais que gritavam, que buscavam, era uma oração que chegava e foi mexendo com o coração de Deus. A oração começou a chegar lá, porque alguém se dobrou. Eles foram para a cinza, buscaram ao Senhor. Quem sabe se Deus se voltará para nós? E Jonas pregando: Deus vai acabar com vocês. Ele estava olhando o seu lado. Quanta gente olha o seu lado? Quantos presidentes de igreja estão olhando o seu lado político, não estão olhando o lado das almas? Eu quero saber, eu vou me acender. O Davi só foi uma bênção enquanto ele estava pegando o leão à mão, enquanto estava pegando o urso pela barba e matando gigante. Quando ele chegou no trono, ele caiu. Assim há muitos homens neste século 21. Eles fazem de tudo, a sede, a lascívia, a vontade de chegar no poder. Quando chegam lá, despencam. Teve um grande pregador que depois desapareceu, chegou a dizer: o mundo depende de mim e dos meus programas para ser salvo. Não, o mundo depende do sangue do Cordeiro, o sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário para ser salvo, aleluias. Jejum coletivo. Jonas pregando, de repente Deus se moveu lá em cima. Jonas não precisa mais pregar. Jonas já vai saindo da cidade, pregou durante 3 dias de caminho, foi pregando. De repente foi dormir, veio um grande sol, começou a molestá-lo. Deus fez com que nascesse um pé de abóbora.
De repente aquela abóbora, as suas folhas taparam a careca dele devido ao calor. Ele acordou, aí é que ele abriu o sorriso. Até então ele estava pregando só guerra. Agora, oh, aleluia, mas que pé de abóbora maravilhoso. Quando ele dormiu de novo, Deus manda um vento que traz um bicho, um inseto, rói ali o pé de abóboras, seca as folhas. Vem um vento, assopra, ele acorda com a careca no sol. Oh meu Deus, o meu pé de abóbora, cadê o meu pé de abóbora? Deus diz: está vendo, Jonas? Você está tendo compaixão do pé de abóbora, que você não plantou, não semeou para colher. Agora eu, o Senhor, não terei misericórdia de quase 120 mil homens? Quanta gente está assim hoje preocupando com abóbora? Pessoas que estão preocupadas com coisas materiais. Às vezes chega na igreja, comprou um paletó lá no Salvejo, só porque é de marca, de $10. Chega, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, não quer nem saber, não te conhece e tal. Você acha que se impressiona a Deus? Não impressiona. Só impressiona a Deus quando o seu coração é voltado para a palavra. Eu vou fazer missão, eu vou fazer missão. Porque se o seu coração não é missionário, volte para o seu emprego, volte para a sua roça, volte para a sua lavoura, volte para o seu business, para o seu comércio, para a sua escola. Porque se você tem a essência das marcas de uma igreja vitoriosa e a palavra está em você, você vai se compadecer de alguém que está gritando por socorro e vai levá-la a Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a segunda marca, a marca da palavra. Santo Agostinho, quando disse: eu vou fugir, eu vou pertencer ao maniqueísmo, doutrina dos maniqueus, cristianismo herético reprovado pela ortodoxia da igreja, eu vou fugir. De repente ele estava bêbado, caído na praça de Milão. Vem uma menina vestida de branco distribuindo novos testamentos, e ela deu ele o Novo Testamento dizendo no latim: tole lege, toma e leia, tole lege, toma e leia. Mesmo bêbado como ele estava, ele abriu a palavra de Deus em Romanos 13, de 11 a 14, e leu lá: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos como que de dia, não em glutonaria nem em bebedeira, mas vistamo-nos das armas da luz. Naquele momento o Espírito Santo, através da palavra, falou ao coração dele. Ele se converteu, e você encontra hoje as confissões de Agostinho em grandes bibliotecas do mundo, nas quais ele afirma: Romanos capítulo 13, de 11 a 14, foi o meu caminho de Damasco, onde eu me encontrei com Jesus Cristo através da sua palavra. É a marca da palavra. A terceira marca de uma igreja vitoriosa, a marca do nome de Jesus. Joana d'Arc morreu em sacrifício do povo da França. Se você for a uma mesquita bem próxima à Torre Eiffel, você vai encontrar os restos mortais de Joana d'Arc, e uma escritura dizendo: aqui jaz Joana d'Arc, quer dizer, não ressuscitou. Se você for a Assunção, onde cheguei a trabalhar, numa avenida chamada Calle Chofer del Chaco, bem próximo a uma igreja católica, onde está o túmulo de Francisco Solano Lopes, que morreu em sacrifício do povo paraguai na guerra contra o Brasil, a ponto de comer pedaços da bandeira paraguaia, não querendo entregar o seu país. Morreu em sacrifício do povo paraguai. Mas lá estão seus restos mortais. Aqui jaz Francisco Solano Lopes. Se você for a Meca, na Arábia Saudita, o túmulo de Maomé, aqui jaz Maomé. Se você for ao túmulo de Joseph Garibaldi, o libertador da Itália, você vai encontrar aqui jaz os restos mortais de Joseph Garibaldi. Mas se a igreja sair daqui nesta noite e for ao túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos encontrar um buraco vazio, uma pedra removida de lá, uma escritura dizendo: Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Você pode aplaudi-lo nesta noite por isto? A marca do nome de Jesus, que diz: em meu nome expulsarão demônios. Nome que abre portas. Alguém um dia chegou para mim lá em Vitória, há anos atrás: meu irmão, agora inventaram uma porta que você pisa aqui, ela abre sozinha. Eu falei: já tem na Bíblia, meu irmão. Ah, tem. Não inventaram? Ah, tem na Bíblia? Tem sim.
A Bíblia diz que quando Pedro estava preso numa prisão de segurança máxima, guardada por 4 quaternos de soldados, uma igreja estava em oração bem próximo daquela penitenciária, na casa da mãe de João Marcos, dizendo: Jesus, solta o Pedro, solta o Pedro, solta o Pedro. Deus designa um anjo lá de cima, vai lá na penitenciária. Pedro está dormindo algemado, aos 4 que estão com ele na cela, toca nas ilhargas dele, o anjo entra lá e Pedro tranquilo, eu creio que até roncando, porque confiava, aleluia, no seu Deus. O anjo toca nele: segue-me, e porta se abriu, a primeira, a segunda, a terceira, até dar para a porta da rua. Deus lá de cima usava o seu controle remoto e abriu portas, e ele passou e foi para a oração. Aleluias, no nome de Jesus. Em 86 eu me lembro quando eles disseram: agora o surf vai ser reconhecido como modalidade esportiva. Aí estão muito atrasados. Jesus foi o primeiro surfista da Bíblia. Chegava no mar da Galileia, não precisava nem de prancha, ele passava por lá de lá, medalha de ouro. Viu Pedro, medalha de prata, já tinha a marca do nome de Jesus. A quarta marca de uma igreja vitoriosa, a marca da ressurreição. São elementos interessantes para uma igreja que se diz vitoriosa, e Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio que quando ele morreu na sexta-feira, passou por aquela via chamada dolorosa e subiu as escarpas do Monte Caveira. Santo Agostinho chegou a dizer: ele não ficou nem no céu e nem na terra, porém suspenso numa cruz, como Deus acima dos homens e com os homens abaixo de Deus. De um lado como Deus, ele segurava a mão de Deus, do outro lado como homem, ele segurava a mão do homem. E a gente não queria ir, tais eram os nossos pecados, mas ele vem trazendo: eu quero reconciliar vocês. Foi o diálogo da cruz, lá no lenho verde. De repente ele une a mão do homem e a mão de Deus. Tetelestai, está consumado, e nós fomos reconciliados através da cruz do Calvário. Aleluias. Diz que o momento da crucificação foi tão profundo que o próprio sol se ocultou em penumbra, para que seus ais não iluminassem a tão grande tragédia. Lá estava ele, como Deus acima dos homens e com os homens abaixo de Deus, mas ele trazia em suas mãos cravadas os destinos maravilhosos da humanidade. Quando ele foi levado, passou por aquela via chamada Via Dolorosa. Eu estive em Hollywood, na Avenida da Fama. Ontem ainda estava dizendo que cheguei a dobrar os joelhos na estrela do Dr. Billy Graham, o maior pregador do século 20. E pude ver lá filmes interessantes, a mensagem da cruz, beautiful, wonderful, maravilhoso. Mas no tempo que Jesus morreu, não foi tão maravilhoso assim não. Foi a antiga estaca de tortura. Quando ele passou na via chamada Dolorosa, as lojas fecharam suas portas. Gente que vendia roupa de marca: não queremos ver esse vexame. Mas ele subiu ali, sabendo: para dar vitória à minha igreja, eu vou levar a cruz até o final. Lá nas escarpas do Monte Caveira, eu vou levantar uma igreja poderosa, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. E quando ele morreu, a Bíblia fala em 1 Pedro 3,19 que ele pregou os espíritos em prisão. Eu imagino que quando Jesus chegou lá no seio de Abraão, Abraão estava como patriarca, o pai da fé, bem na porta do seio. Jesus parou de longe e gritou: Abraão. Abraão levanta os olhos, e eu creio que Jesus deve ter perguntado para ele: por quem você está esperando? Ah, Senhor, eu estou esperando pela terra prometida. Jesus levantou as mãos furadas: eu sou a terra prometida. Aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus pergunta, trio vitorioso: por quem vocês estão esperando? Nós estamos esperando pelo quarto homem da fornalha de fogo. Eu sou o quarto homem da fornalha de fogo. Daniel, por quem você está esperando? Estou esperando por aquele varão que esteve entre mim e a boca do leão. Daniel, sou eu aquele varão que esteve entre você e a boca do leão. Jesus falou: mas nós vamos estabilizar isso aqui. Eu salvei um ladrão sexta-feira lá na cruz, e ele já está na porta querendo entrar, mas não pode entrar primeiro do que eu. Nós vamos tomar a chave das mãos de Satanás.
E de repente eles saem dali, e eu creio que começaram a conversar pelo caminho. Abraão deve ter dito: Senhor, este dia para mim é mais interessante do que aquele dia em que o Senhor subiu as escarpas do Monte Moriá para que eu oferecesse o meu filho em sacrifício. Esse dia é melhor para mim, Daniel, Senhor, esse dia é maravilhoso. De repente vai chegando lá na porta do inferno. Havia um carnaval tremendo. Nós vencemos aquele homem, acabamos com a igreja dele, acabou, não existe pregação, o cristianismo acabou, não vai ter nada mais. Vem chegando uma luz. O diabo é tão pobre que eles foram lá e cortaram a luz do inferno. Era uma escuridão tremenda.